Capítulo 5. Maio e novembro. Phoebe Pynchon dormiu, na noite em que chegará, em um quarto que dava para o quintal do velho casarão. Estava voltado para o nascente, de modo que, muito cedo ainda, uma luz avermelhada começou a se infiltrar através da janela e a colorir com seu matiz o encardido teto e o não menos encardido papel de parede. Havia um cortinado na cama de Phoebe, um dossel escuro e antigo, e pesado cestonho de um pano, que custará caro fora luxuoso em seu tempo, mas agora, se estendia sobre a moça como uma nuvem, conservando a noite naquele canto, ao passo que, em todas as outras partes, o dia estava raiando. A luz matinal, no entanto, acabou se infiltrando por uma fresta nos pés da cama, entre o desbotado cortinado, encontrando ali uma nova hóspede, com faces rosadas como a do próprio amanhecer e a gentil agitação do fim do sono em seus membros, à semelhança do que acontece quando uma brisa suave agita folhagens. A aurora beijou-lhe a fronte. Foi a carícia que a orvalhada donzela, tal como é a aurora, imortalmente, propiciou a sua irmã adormecida, em parte por um impulso de irresistível afeto, e em parte como delicada advertência de que já era tempo de abrir os olhos. Ao contato daqueles lábios de luz, Phoebe acordou tranquilamente. Durante um momento, não reconheceu onde se encontrava, porque aquele pesado cortinado pendia em torno dela. Na verdade, coisa alguma lhe era absolutamente explicável, exceto o fato de que já amanhecera, fosse o que fosse que em seguida pudesse acontecer. Convinha, afinal de contas, levantar-se e rezar as suas orações. Sentia-se mais inclinada à devoção que de costume, em virtude do aspecto soturno do quarto e da mobília, especialmente as cadeiras, altas e rígidas, uma das quais se achava junto da cabeceira da cama, como se alguma velha personagem tivesse estado sentada ali durante a noite e desaparecido justamente a tempo de não ser descoberta. Depois de se vestir, Phoebe chegou à janela e viu uma roseira no quintal. Uma roseira muito alta e muito viçosa, que fora escorada na parede da casa e estava carregada de uma rara e linda qualidade de rosas brancas. Muitas delas, como a jovem constatou posteriormente, já se encontravam um tanto murchas no centro, mas, vista a distância, a roseira parecia ter sido trazida do Éden naquele mesmo verão, juntamente com o canteiro onde crescia. A verdade, porém, é que fora plantada por Alice Pynchon, tia tetravó de Phoebe, em um terreno que, destinado apenas a ser um jardim, se tornará agora abandonado e lamacento, com as plantas envelhecendo e morrendo. Abandonadas como estavam, no entanto, as flores ainda erguiam um suave e oloroso incenso ao seu Criador, que não seria menos puro e aceitável porque a jovem respiração de Phoebe com ele se misturava, enquanto o perfume subia junto à janela. Descendo apressadamente a escada rangedeira e sem carpete, a moça correu ao quintal. Apanhou algumas das rosas mais bem conservadas e levou-as para o seu quarto. Phoebe era uma daquelas pessoas que possuem, como seu exclusivo patrimônio, o dom de se ambientarem, uma espécie de magia natural que permite àquelas pessoas privilegiadas descobrirem as possibilidades ocultas das coisas que as rodeiam, em particular, dar um aspecto de conforto e tornar acolhedor qualquer lugar que, ainda que por um tempo muito breve, tem que lhe servir de morada. Uma rústica cabana de colmo, construída às pressas por viajantes, em plena selva, adquiria o aspecto de um lar se uma mulher dotada de tal qualidade ali tivesse de passar uma noite, e o teria conservado até bem depois que o seu vulto tranquilo tivesse desaparecido na sombra em torno. E muito daquela magia caseira se tornava, em verdade, necessária para melhorar o quarto de Phoebe, vasto, desarrumado e empoeirado, por tão longo tempo abandonado, a não ser pelas aranhas, pelos ratos e camundongos, pelos fantasmas, até se cobrir de uma desolação que parecia fazer questão de apagar todas as lembranças de horas mais felizes. Qual era, precisamente, o processo utilizado por Phoebe, confessamos ser impossível dizer. Ela não parecia ter um intuito preliminar, mas ir dando um toquezinho aqui e outro ali. Expôs à luz algumas peças do mobiliário e levou outras para a sombra. Levantou ou desceu uma cortina da janela. No fim de meia hora, deram um aspecto franco e acolhedor ao aposento. Ainda na noite da véspera, ele se parecia com o coração da solteirona, pois em nenhum dos dois havia luz solar ou luz acesa. A não ser espectros e reminiscências espectrais, nenhum hóspede entrará, há muitos e muitos anos, quer no quarto, quer no coração. Havia ainda uma outra peculiaridade naquele inexplicável encantamento. O quarto de dormir, sem dúvida, tivera grandes e variadas experiências, como cenário da vida humana.
A alegria das noites de núpcias passará por ali. Novos imortais haviam pela primeira vez ali respirado o ar terreno, e ali pessoas idosas tinham morrido. Mas fosse por causa das rosas brancas, fosse por causa da sutil influência, uma pessoa de instinto delicado perceberia imediatamente que ali era agora o quarto de dormir de uma donzela e que fora purificado de todos os antigos males pesares por sua presença suave e seus bons pensamentos. Os seus sonhos da noite anterior, tendo sido agradáveis, tinham esconjurado a tristeza e tomado o seu lugar. Depois de fazer a arrumação ao seu gosto, Febe saiu do quarto, a fim de voltar ao quintal. Além da roseira, observar ali várias outras espécies de flores crescendo no meio do mato e prejudicando o desenvolvimento umas das outras, como muitas vezes ocorre na sociedade humana casos paralelos, por seu desordenado intrometimento e confusão. No alto da escada, porém, se encontrou com Hepzibah, a qual, como ainda era cedo, convidou a entrar em um quarto que provavelmente chamaria de seu boudoir, se a sua instrução comportasse conhecimento de qualquer expressão francesa. Viam-se no quarto alguns livros velhos, um cesto de costura e uma escrivaninha empoeirada. Havia ainda, de um lado, um móvel grande e preto de aspecto muito estranho que a solteirona disse ser um cravo. Parecia mais um caixão de defunto do que qualquer outra coisa. Na verdade, não tendo sido tocado, ou sequer aberto, há muitos anos, devia guardar muita música morta sufocada por falta de ar. Era pouquíssimo provável que dedos humanos tivessem dedilhado desde os dias de Alice Pishon, que aprenderá na Europa a manejar o melodioso instrumento. Hepzibah convidou a sua jovem hóspede a sentar-se, acomodando-se em uma cadeira ao seu lado. Contemplou tão intensamente a delicada figurinha de Febe como se pretendesse ler as suas intenções e os seus impulsos secretos. Prima Febe, disse, afinal, para falar a verdade, não sei exatamente como devo agir com relação à sua presença aqui. Estas palavras, todavia, não tinham a grosseira inhospitalidade que o leitor sem dúvida imaginou, pois as duas parentas, conversando antes de se recolherem na véspera, haviam chegado a um certo grau de entendimento mútuo. Hepzibah já sabia o suficiente para compreender as circunstâncias resultantes do segundo casamento da mãe da jovem, que tinham levado Febe a achar conveniente ir morar em outra casa. E não interpretou mal o caráter de Febe e a tranquila atividade com que se manifestava, uma das mais louváveis feições das mulheres da Nova Inglaterra, a tendência que a impelira, como se poderia dizer, a sair em busca da fortuna, mas com correta intenção de prestar tantos benefícios como os que pudesse receber. Como uma de suas parentas mais próximas, ela naturalmente recorrera a Hepzibah não com a ideia de forçar a prima a protegê-la, mas apenas de pedir-lhe hospedagem durante uma semana ou duas, prazo que poderia ser indefinidamente prolongado, caso se constatasse que ambas se beneficiariam com isso. Assim, Febe replicou com a mesma franqueza e mais jovialmente a rude observação de Hepzibah. Minha cara prima, não posso dizer como será, mas estou certa de que nos daremos muito melhor uma com a outra do que você supõe. Você é uma boa menina, vejo muito bem, continuou Hepzibah. E não é, de modo algum, por isso que estou preocupada. Mas o caso, Febe, é que esta minha casa é um lugar muito triste para uma pessoa jovem morar. Recebe o vento e a chuva, e a neve, também, durante o inverno, no sótão e nos cômodos de cima, mas não recebe um raio de sol. E quanto a mim, como você pode ver, não passo de uma triste e desanimada velha, pois já estou me chamando de velha, Febe, cujo gênio, tenho de confessar, não é dos melhores e cujo estado de espírito não podia ser pior. Não tenho condições de tornar a sua vida agradável, prima Febe, e, além disso, a minha situação financeira é muito precária. Vai ver que não me queixarei, retrucou Febe, sorrindo, mas com um ar de quem estava falando com seriedade, embora jovial. E estou disposta a trabalhar para me sustentar. Como deve saber, não fui criada como uma Pishon. As moças aprendem muita coisa em uma aldeia da Nova Inglaterra. Ah, Febe, exclamou Hepzibah, com um suspiro. Os seus conhecimentos não vão lhe valer de muito aqui. E é doloroso pensar que você vai passar a mocidade em um lugar como este. O seu rostinho já não estará tão corado dentro de 1 ou 2 meses. Olhe para minha cara. Na verdade, o contraste era chocante, e veja como sou pálida. Ninguém me tira da cabeça que a poeira e o mofo destas casas velhas fazem mal aos pulmões. Ao jardim, para se tratar, observou Febe.
Vou ter muita coisa para fazer ao ar livre. E, além de tudo, menina, exclamou Hepzibah, como que pondo um ponto final no assunto, não é a mim que compete resolver quem será o hóspede ou morador da casa dos Pishon. Seu dono está para chegar. Está se referindo ao juiz Pishon? Perguntou a moça, surpresa. O juiz Pishon, retrucou a outra, visivelmente irritada. Ele não vai entrar nesta casa enquanto eu for viva. Não, não. Mas vou lhe mostrar o retrato daquele de quem estou falando. Saiu em procura da miniatura que já foi descrita e voltou com ela na mão. Entregou-a a Phoebe, cuja fisionomia ficou contemplando atentamente e com um certo ciúme, para ver como a jovem seria afetada pelo retrato. O que acha dele? Perguntou. É bonito. É lindo, exclamou Phoebe, entusiasmada. Um rosto tão delicado quanto pode ser, ou melhor, deve ser um rosto de homem. Tem algo da expressão de uma criança e, no entanto, não é infantil. A gente não pode deixar de simpatizar com ele. Não deve ter sofrido jamais. Devem ter feito tudo para lhe pouparem qualquer trabalho e qualquer aborrecimento. Quem é? Prima Hepzibah. Nunca ouviu falar de Clifford Pishon. Sussurrou a solteirona, debruçando-se sobre sua prima. Nunca, respondeu Phoebe. Pensei que os últimos Pishon que ainda estavam fossem você e o nosso primo Jaffrey. Mas me parece que já ouvi mesmo falar em Clifford Pishon. Sim, meu pai e minha mãe falaram dele. Mas ele não morreu há muito tempo? Bem, minha filha, talvez tenha morrido, admitiu Hepzibah. Mas, você sabe, nas casas antigas, como esta, os mortos de vez em quando costumam ressuscitar. Veremos. E, Phoebe, como, afinal de contas, depois de tudo que eu lhe disse, sua coragem não se abalou, não vamos nos separar tão cedo. Você é bem-vinda a esta casa, e esta sua prima velha fará por você tudo o que estiver ao seu alcance. Com essa garantia comedida, mas não fria, de hospitalidade, a solteirona selou a promessa com um beijo. As duas desceram então a escada, e Phoebe, não tanto assumindo o encargo como o atraindo, pelo magnetismo de sua eficiência inata, desempenhou o papel mais ativo no preparativo da refeição. Enquanto isso, a dona da casa, como é habitual nas pessoas de sua rígida e inadaptável casta, ficou de lado a maior parte do tempo, desejosa de prestar ajuda, mas consciente de que a sua natural inaptidão iria prejudicar em vez de ajudar. Phoebe e o fogo que aquecia a chaleira se mostravam ambos brilhantes, ardentes e eficientes em suas respectivas tarefas. Hepzibah os contemplava, com a inércia habitual, resultado necessário de sua prolongada solidão. Assistia aquilo como se estivesse em um outro plano. Não podia, porém, deixar de se interessar e mesmo se divertir, com a presteza com que a sua hóspede se adaptava às circunstâncias. Além disso, fazia com que a casa, com todas as velharias e todos os estragos, se tornasse conveniente para os seus intentos. E o que ela fazia era feito sem esforço consciente e frequentemente acompanhado por canções muito agradáveis de serem ouvidas. Essa natural maviosidade fazia Phoebe parecer com um pássaro, à sombra de uma árvore, ou dava a ideia de que o fluxo da vida lhe atravessava o coração como uma fonte irrompe às vezes em uma pequena grota. Revelava a alegria de um temperamento ativo, encontrando prazer na atividade, portanto, a tornando bela. Era uma característica da Nova Inglaterra, o velho galho seco do puritanismo coberto por uma teia dourada. Hepzibah tirou do armário algumas velhas colheres de prata gravadas com o timbre da família e um serviço de chá de porcelana com figuras grotescas de homens, aves quadrúpedes, em uma paisagem grotesca. Eram figuras humorísticas, em um mundo próprio, um mundo brilhante quanto a cor, ainda não desbotado, embora o bule e as chávenas fossem tão velhos como o próprio costume de beber chá. A tetravó de sua bisavó ganhou este aparelho quando se casou, explicou Hepzibah a Phoebe. Era uma Davenport, uma família importante. Foi um dos primeiros aparelhos de chá usados na colônia. Se uma destas xícaras quebrasse, meu coração também ficaria em pedaços. Mas é uma tolice falar assim a respeito de uma xícara quando penso no que o meu coração enfrentou sem se despedaçar. As chávenas, que provavelmente não tinham sido usadas desde que Hepzibah era jovem, haviam contraído uma camada nada desprezível de poeira, que Phoebe lavou com todo o cuidado e delicadeza necessários para satisfazer até mesmo a proprietária daquela porcelana preciosíssima. Que boa dona de casa você é! Exclamou Hepzibah, sorrindo, e,
ao mesmo tempo, franzindo a testa tão prodigiosamente que o sorriso ficou parecido com um raio de sol debaixo de uma nuvem de tempestades. Você faz as outras coisas tão bem assim? É tão boa nos estudos como é para lavar xícaras? Infelizmente, acho que não, confessou Phoebe, rindo da maneira com que a outra perguntara. Mas fui professora primária em nosso distrito, no verão passado, e poderia ainda ser. Muito bem, observou a solteirona. Mas você deve ter herdado essas qualidades de sua mãe. Nunca soube que alguma Pynchon tivesse jeito para essas coisas. É muito esquisito, mas nem por isso menos verdadeiro, que, em geral, as pessoas tenham mais orgulho de seus defeitos do que de suas qualidades. E assim era Hepzibah quando se referia à incapacidade dos Pynchon para o desempenho de qualquer função realmente útil. Considerava tal coisa como uma característica hereditária. Talvez fosse mesmo, mas, infelizmente, uma característica mórbida, como surge, com frequência, em famílias que permanecem por muito tempo acima da superfície da sociedade. Antes de se levantarem da mesa, a campainha da loja tocou ruidosamente, e Hepzibah engoliu o resto de chá da xícara com tal expressão de desespero no rosto que dava pena vê-la. Nos casos de ocupação desagradável, o segundo dia em geral é pior do que o primeiro. Voltamos ao cavalete com as marcas da tortura anterior em nossos membros. De qualquer maneira, Hepzibah reconhecera plenamente a impossibilidade de um dia se acostumar com o irritante barulho da campainha. Por mais vezes que fosse tocada, aquele toque sempre afetava o seu sistema nervoso, rude e subitamente. Em especial agora, quando, com as suas colheres timbradas a porcelana antiga, estava se enfeitando com ideias de nobreza, sentia-se pouquíssimo inclinada a dar atenção a um freguês. Não se preocupe, minha prima, apressou-se em dizer Phoebe. Hoje a loja fica por minha conta. Você, minha filha, contestou a velha. Como é que uma mocinha da roça vai entender dessas coisas? Ora, replicou Phoebe, sou eu que faço todas as compras da família no armazém da nossa aldeia. E tenho muito jeito para isso. Sempre me saí muito bem. Essas coisas a gente não aprende. Acho que é um dom natural. Devo ter herdado de minha mãe, acrescentou, sorrindo. Você vai ver que sou tão boa vendedora como dona de casa. A solteirona caminhou disfarçadamente atrás de Phoebe e ficou espiando do corredor, para ver como ela se arranjava na loja. Uma mulher muito velha, vestindo uma blusa curtinha e uma saia verde, com um cordão de ouro no pescoço e algo que parecia uma touca de dormir na cabeça, levará grande quantidade de fios de algodão ou de lã para trocar por mercadorias da loja. Provavelmente, era a única pessoa na cidade que ainda punha em constante revolução uma roda de fiar, outrora tão conceituada. Valia a pena ouvir a voz taquara rachada da velha e a maviosa voz de Phoebe misturando-se na conversa, e era mais interessante ainda observar o contraste de suas figuras. Uma tão jovem e tão esbelta, a outra tão decrépita e tão gasta, separadas apenas, em um certo sentido, pelo balcão, mas, em outro sentido, por mais de 60 anos. Quanto à barganha, foi a manha e a astúcia da velhice contra a franqueza e a sagacidade inatas. Não foi um bom negócio? Perguntou Phoebe, dando uma risada, depois que a freguesa se retirara. Muito bom, na verdade, minha filha, respondeu Hepzibah. Eu não conseguiria isso, de modo algum. Como você diz, deve ter herdado isso de sua mãe. É verdadeiramente sincera a admiração que as pessoas muito tímidas ou muito desajeitadas sentem por aqueles que participam ativa e vitoriosamente das atividades práticas da vida. Tão sincera, de fato, que os admiradores têm de torná-la aceitável ao seu amor próprio, presumindo que aquelas qualidades ativas e compensadoras são incompatíveis com outras, que resolvem considerar como mais elevadas e mais importantes. Assim, Hepzibah se apressou em reconhecer as qualidades, muito superiores às suas, de Phoebe como caixeira. Ouviu, de boa vontade, suas sugestões a respeito dos diversos recursos graças aos quais o comércio poderia aumentar e se tornar lucrativo, sem o arriscado emprego de capital. Admitiu que a mocinha roceira poderia fazer fermento, tanto líquido quanto sólido, e poderia fabricar uma espécie de cerveja, agradável ao paladar de raras virtudes estomacais. Além disso, poderia assar por à venda alguns bolinhos que, quem provasse, não resistiria à vontade de comer de novo. Tais provas de espírito prático e habilidade manual foram prazerosamente aceitas pela aristocrática negociante, enquanto ela pudesse murmurar consigo mesma,
com um sorriso irônico e um suspiro seminatural, e um sentimento misto de admiração, piedade e crescente afeto. É muito engraçadinha. Se pudesse ser uma lady também. Mas é impossível. Phoebe não é uma Pynchon. Puxou tudo de sua mãe. Se Phoebe podia ou não ser uma lady, talvez não fosse difícil decidir, mas é duvidoso que tal questão preocupasse qualquer pessoa sensata. Fora da Nova Inglaterra, seria impossível encontrar alguém combinando tantos atributos de uma dama de qualidade com tantos outros que não fazem necessariamente, se compatíveis, parte do caráter. Não violava nenhum padrão do bom gosto, comportava-se com perfeita educação, sem jamais protestar contra as circunstâncias do ambiente. Sem dúvida, a sua estatura era bem baixa, quase a de uma criança, e tão ágil, tão elástica, que dificilmente poderia dar a ideia de uma condessa. E nem o seu rosto, emoldurado de ambos os lados por mechas de cabelo castanho, com o narizinho levemente petulante, as faces rosadas, amorenadas e meia dúzia de sardas, lembrança amável do sol e da brisa de abril. Teria precisamente direito de ser chamado de belo. Era muito bonitinha, graciosa como um pássaro, de uma graciosidade realmente do mesmo gênero. A sua presença, agradável como a de um raio de sol entrando em casa através da sombra de folhagens farfalhantes, ou como um raio de luz refletida do fogo da lareira dançando na parede, enquanto lá fora a tardinha se transforma em noite. Em vez de discutirmos o seu direito de ser classificada entre as damas de qualidade, será preferível considerar Phoebe como exemplo da graciosidade feminina combinada com a eficiência, em uma situação social, se existe tal coisa, em que não tem lugar as damas de qualidade. Em tal situação, o papel da mulher seria o de se movimentar no meio dos encargos práticos e embelezá-los todos, mesmo os mais grosseiros, mesmo lavagem de panelas e caçarolas, com uma atmosfera de beleza e alegria. Tal era a esfera de Phoebe. Para encontrarmos uma dama de qualidade, inata e educada, por outro lado, não precisaríamos ir além de Hepzibah, nossa desalentada solteirona, com seus engomados vestidos de seda, com a sua consciência de alta linhagem tão profundamente arraigada quanto ridícula, suas fantásticas pretensões ao território principesco, no capítulo das realizações, a lembrança, talvez, de haver dedilhado um cravo, dançado um minueto e feito um bordado copiando uma velha tapeçaria. Um belo paralelo entre sua atual condição de plebeia e sua nobreza hereditária. Parecia, realmente, que a castigada fachada da Casa das Sete Torres, enegrecida e suja como se encontrava, apresentava uma espécie de brilho jovial entre as suas janelas empoeiradas, quando Phoebe caminhava dentro de casa de um lado para o outro. De outro modo, seria impossível explicar como os moradores da vizinhança tão cedo tomaram conhecimento da presença da jovem. Havia um grande afluxo de fregueses, que aumentava de 10 horas, mais ou menos, até cerca de meio-dia, diminuindo um pouco na hora do jantar, mas recomeçando durante a tarde, afinal, acabando uma meia hora antes do prolongado crepúsculo vespertino. Um dos fregueses mais assíduos era o pequeno Ned Gins, o devorador de Jim Crow e do elefante, que, naquele dia, realizará a onívora proeza de engolir 2 dromedários e uma locomotiva. Phoebe riu quando somou as compras na Ardósia, enquanto Hepzibah, não sem primeiro ter calçado luvas de seda, contava a sorte da acumulação de moedas de cobre, com a presença, também, de moedas de prata, que se fizeram na gaveta do caixa. Precisamos renovar o estoque, prima Hepzibah, exclamou a caixeirinha. As figurinhas de gengibre já acabaram, e o mesmo aconteceu com aquelas bonequinhas holandesas de pau e com a maior parte dos outros brinquedos. Foi enorme a procura de passas, assim como de apitos, cornetinhas e berimbau de boca, e pelo menos uma dúzia de meninos veio comprar açúcar cande. E temos de dar um jeito de arranjar maçã de inverno, apesar de a estação já estar tão adiantada. Mas, querida prima, que montão de moedas de cobre. Uma montanha de cobre, não resta dúvida. Ótimo, 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 proclamou o tio Venner, que tivera a oportunidade de entrar e sair da loja por diversas vezes durante o dia. Eis uma moça que de modo algum terminará os seus dias em minha fazenda. Bens a Deus, que menina formidável. Sim, Phoebe é uma boa moça, disse Hepzibah, com uma careta de austera aprovação. Mas, tio Venner, o senhor, que conhece a família há muitos anos, pode dizer se houve algum Pynchon de quem ela tenha herdado seu gênio? Não acredito que tenha havido algum, admitiu o velho.
De fato, nunca vi ninguém parecido com ela entre os Pishon. E, para falar a verdade, nem fora da família. Tenho conhecido muita gente, não só nas cozinhas e nos quintais, mas também nas esquinas, nos locais de trabalho, aonde tenho de ir. E posso afirmar, senhorita Hepzibah, que nunca conheci uma criatura humana que trabalhasse parecendo um anjo do Senhor como essa menina, Phoebe. O elogio de tio Venner, embora pudesse parecer exagerado para a pessoa e a ocasião, se revestia, no entanto, em certo sentido, de sutileza e de verdade. Havia, mesmo, algo de espiritual na atividade de Phoebe. O decorrer daquele dia longo e trabalhoso, gasto em ocupações que facilmente assumiriam um aspecto mesquinho e feio, se tornará agradável, e belo mesmo, pela graciosidade espontânea com que aquelas tarefas vulgares pareciam escapar de seus limites, de maneira que o trabalho, quando executado pela mocinha, tinha o fácil e flexível encanto de uma diversão. Os anjos não trabalham, mas as suas boas ações escapam espontaneamente deles. Assim fazia Phoebe. As duas parentas, a jovem e a velha donzela, acharam tempo, antes do anoitecer, no intervalo do trabalho, de progredirem rapidamente rumo ao afeto e à compreensão. Uma reclusa como Hepzibah, em via de regra, mostra notável franqueza e uma afabilidade, pelo menos temporária, quando encurralada e obrigada a chegar ao ponto de manter comunicação pessoal. Como o anjo com quem Jacob lutou, ela se apressava em abençoar, uma vez vencedora. A velha dama mostrou-se melancólica e orgulhosamente satisfeita em levar Phoebe de aposento em aposento da casa e recontar as tradições com as quais, se assim se pode dizer, as paredes se achavam lugubremente pintadas. Mostrou os entalhes produzidos pela espada do vice-governador na porta do quarto onde o coronel Pynchon, um anfitrião morto, receberá os assustados convivas com uma careta horrorosa. O sombrio terror daquela careta, observou Hepzibah, permanecerá, desde então, segundo se acreditava, assombrando o corredor. A solteirona fez com que Phoebe trepasse em uma das altas cadeiras, se observasse de bem perto o velho mapa do território dos Pynchon na região oriental. No ponto que mostrou com a ponta do dedo, existia uma mina de prata, cuja localização exata era mencionada em um memorando do próprio coronel Pynchon, mas somente deveria se tornar conhecida quando a pretensão da família fosse reconhecida pelo governo. Interessava, portanto, a toda a Nova Inglaterra que se fizesse justiça aos Pynchon. Também explicou Hepzibah que havia, incontestavelmente, um imenso tesouro em guinéus ingleses escondido em algum lugar da casa, no porão, possivelmente, no quintal. Se você encontrá-lo, Phoebe, disse a solteirona, sorridente, vamos tirar a campainha da porta da loja para todo sempre. Está certo, minha querida prima, replicou a outra. Mas, por enquanto, alguém está tocando a campainha. Depois que o freguês se retirou, Hepzibah falou um tanto vagamente, e por muito tempo, acerca de uma certa Alice Pynchon, uma mulher muito bela e muito prendada que viverá há 100 anos. A fragrância de seu rico e deleitável caráter ainda pairava no lugar onde ela viverá, como as pétalas murchas de uma rosa continuam a perfumar uma gaveta, onde a flor murchou e morreu. A linda Alice enfrentará uma grande e misteriosa calamidade, e foi emagrecendo e empalidecendo, até que enfim deixou este mundo. Ainda agora, porém, acreditava-se que assombrava a casa das 7 torres, e muitas vezes, especialmente quando um Pynchon estava à morte, fora ouvida tocando no cravo alguma música linda e triste. Uma delas fora notada por um músico amador. Era tão requintadamente dolorosa que ninguém, até então, tolerava ouvi-la ser tocada, a não ser que um grande pesar lhe tornasse possível perceber a profunda doçura que nela havia. Era aquele mesmo cravo que você me mostrou? Quis saber, Phoebe. Ele mesmo, respondeu Hepzibah. Era um cravo de Alice Pynchon. Quando eu estava aprendendo música, meu pai nunca me permitiu que o abrisse. Assim, como eu só podia tocar no instrumento de meu professor, esqueci há muito tempo tudo o que sabia de música. Deixando de lado, afinal, aqueles assuntos antigos, a solteirona começou a falar acerca do técnico em daguerreótipo, o qual, como parecia ser um bom rapaz muito ajuizado e bem comportado, e atravessando dificuldades, ela permitirá que ficasse morando em uma das torres da casa. Depois que ficará conhecendo melhor, no entanto, não sabia que resolução tomara a seu respeito. Senhor ou grave tinha os amigos mais estranhos que se podia imaginar.
Homens com barbas compridas e outros se trajavam blusas de linho e vestimentas esquisitas. Reformistas, propagandistas da Liga contra o Alcoolismo e toda a sorte de filantropos extravagantes. Homens do lugar e de fora. Segundo Hepzibah acreditava, que não seguiam lei alguma e não ingeriam alimento sólido, mas viviam do cheiro da comida dos outros. Quanto ao próprio Grave, havia algum tempo ela lera uma noticiazinha em um jornal acusando de fazer um discurso incendiário em uma reunião de seus amigos que pareciam bandidos. Ela mesma, Hepzibah, tinha motivos para acreditar que ele praticava o magnetismo animal, e, como tais coisas estavam então em moda, todo mundo poderia desconfiar que ele estudava magia negra naquele quarto solitário. Mas, minha prima, se esse moço é tão perigoso, por que é que você o deixa ficar aqui? Admirou-se Phoebe. Se não fizer coisa pior, ele é capaz de pôr fogo na casa. Às vezes, fico mesmo pensando se não deveria mandá-lo embora, replicou Hepzibah. Já tenho cogitado isso seriamente. Mas, por outro lado, ele é uma pessoa muito sossegada e, na verdade, muito simpático, de modo que, mesmo sem poder dizer exatamente que gosto dele, pois, afinal de contas, não conheço esse moço direito, o fato é que iria sentir saudade se ele fosse embora. Quando uma mulher vive muito sozinha, como é o meu caso, fica pegada mesmo a quem conhece pouco. Mas se Sr. O'Grave é um homem que não respeita a lei, protestou Phoebe, cuja uma das características era o respeito à lei. Ora, exclamou a outra, com indiferença, pois, por mais formalista que fosse, muitas vezes, em sua atribulada vida, se revoltara contra a lei humana. Acho que ele segue a sua própria lei.